De volta ao Redação Novo Tempo, obrigado porque você está aí com a gente, participando, interagindo com a gente e acompanhando a nossa discussão. Agora a gente discute a morte de um elefante que gerou comoção e revolta no Camboja. Após carregar turistas que visitavam o templo Angkor sobre um calor de 45 graus, o animal teve um ataque cardíaco. Manifestantes em defesa dos animais da região já discutem o assunto há algum tempo e eles alegam que os elefantes eles são explorados além da capacidade e brutalmente feridos também nos treinamentos. Por ano, o templo recebe 2 milhões de turistas e boa parte deles faz o percurso utilizando elefantes como meio de transporte. Bom, a gente usa essa notícia desse elefante para discutir aqui o uso dos animais como entretenimento ou também como uma ferramenta para o ser humano. Às vezes, uma forma de transporte, pesquisas e outros assuntos. Quais são os comentários iniciais aí sobre esse assunto? Olha, se a gente volta um pouco no passado e vai vendo, os animais sempre foram usados de alguma maneira pelos seres humanos para obter, de alguma maneira, benefícios, né? A gente está falando ali, o pessoal usa elefantes no Camboja porque tem bastante elefante ali, mas aqui no Brasil a gente sempre usou muito cavalo. Você vai em alguns lugares, você tem muito jegue. Camelo. Boi, até boi. Outro lugar é boi, tem lugar que é búfalo, né? Na Ilha do Marajó usa búfalo, às vezes para andar Eu lembro que foi uma vez a polícia, eu lembro que usava búfalo para andar. Então, quer dizer, de alguma maneira, o ser humano meio que domina o animal e faz uso dele. Eu acho que... mas aí eu sei que provavelmente muita gente diria assim, não pode usar os animais para nada, entendeu? Mas quando eu olho para uma situação como essa, pelo menos do elefante ali, o que parece é que você tem usar uma expressão popular aqui, uma judiação do animal, né? E não simplesmente o uso do animal para algum benefício próprio, mas um sobreuso, diria assim, até os limites, inclusive, falou aí, nos treinamentos, machucar o bichinho e tudo mais. Mas, aparentemente, e aí eu posso ser julgado por muita gente, parece ser normal para o ser humano há muito tempo usar os animais. Maltratar é uma coisa, mas usar os animais me parece ser uma coisa bem distinta, né? A gente tem, por exemplo, a gente está falando aqui de usar o animal como um meio de até negócio, né? No caso desse elefante, por exemplo, que fazia o transporte. Quando a gente tem um negócio assim, algo que acontece e você se utiliza de pessoas, então existem leis trabalhistas, existe toda uma proteção que o ser humano tem para ele estar ali trabalhando. Porque senão também, embora fosse um nível a mais, mas a gente muitas vezes tem uma mente extremamente capitalista e a gente quer usar a pessoa o máximo possível, retirar tudo que a gente pode dele para que ele dê resultado. Agora, com os animais, usando a palavra judiação, que o Leite falou, a gente pode usar a palavra exploração também, termo goiano, inclusive, judiação, judiação, né? Eu acho sou que de Goiás. Foi inventado em Goiás. Todo o interior fala judiação. Não é que foi inventado, mas em vez de a gente usar a exploração, a gente sempre Usa fala, bastante tá a judiando judiação. de mim, né? Mas eu Tipo, estava tá me olhando esses maltratando. dias um mapa das expressões regionais. Minas Gerais, Goiás e o interior de São Paulo e o interior, principalmente o interior do Paraná, tem muita coisa em comum. Então, por isso que muitas vezes você fala alguma coisa, o Hélio entende porque é do Paraná e eu entendo também porque eu sou do interior de São Paulo. Mas ele finge que não entende, entendeu? Mas Porque aí ele é volta, letrado. Eu entendo, sim. Eu acho engraçado você dizer que é de Goiás. Não, eu disse que é um termo Mas bastante aí o Leite usado. explicou. É um termo Voltando bastante ao animal, usado podemos mesmo. voltar ao animal aqui, ó? Podemos. Podemos, se o Leite Então, a deixar. exploração acontece e não tem ninguém fiscalizando. A gente tem a sociedade, às vezes, a Sociedade Protetora dos Animais, ONGs e tal, que até tem um trabalho, às vezes, um pouco extremista, mas é quem pode fazer alguma defesa. Porque, olha, em vários países, e aqui no Brasil também, tem aquela história da carruagem, né? Que o cavalo leva os turistas para dar uma volta. É carruagem o nome certo? Acho que Carruagem, carroça. Carroça. Carruagem é mais bonito. Charrete. Existem as duas Carroça, coisas, acho que né? o turista não usa. É, Não. charrete. Carroça é só pra... Acho que charrete é o melhor termo. fazer. E você vê aquele cavalo ali, gente, magro, Judiado. entendeu? Sendo judiado, como dizem os goianos, tomando água no sol, sem parar e tal. Tudo bem, eles têm uma resistência, eles foram criados também para dar esse suporte para o ser humano. Mas o uso extremo é que causa essa problemática, né? Se for para pensar assim,
eles não foram criados para isso, né? O cavalo, tal, essas coisas. Mas eles foram domesticados nessa linha, eu imagino, tipo, a gente pega aqui, acho que Deus não criou o cavalo, o boi, etc, para a gente explorar o boi. Para explorar, não, mas será que agora vamos a uma discussão filosófica bíblica. Para, por exemplo, o trabalho do homem quando foi criado era a lavoura, era a terra. Será que os animais não participariam desse processo? Acredito, talvez sim, mas não de forma exploratória. Eu acredito que sim. Gente, O que foi, Suzane? Fala. Fale. eu vou falar depois do Hélio. Fala, Hélio. Não, cara, a tua vez de falar. Não, olha, eu amo os animais. Eu cresci no interior, cresci num sítio. Você vai falar que tinha animal é para animais. isso mesmo, para explorar? Não. Eu só ia dizer uma coisa clara. Gente é gente, animal é animal. O que eu acho que muitas vezes acontece o extremo é que as pessoas querem quase que transformar o animal num ser humano. É quase que querem fazê-los falar, inclusive. Mas que Olha, situação isso é você- raro, mas eu tenho que concordar com o Jair. Eu não acredito aqui, ó. Não, tudo Gente, bem, eu acho, e ela acho até, estamos acho até concordando. bonito esse momento. Mas só para a gente tentar esclarecer O o que Wagner vocês eu já dou estão, contra. o que vocês estão falando. O que é uma situação onde vocês acham que existe esse extremo? Andar Olha, a cavalo, Por exemplo, essa situação que eu falei da charrete, que o cavalo faz o dia inteiro esse Então, processo. aí é um problema. Mas aí o problema é o que você já É o colocou. excesso. É o excesso, é o Claro. extremo. A pessoa, mas aí o problema é o controlador, o dono do negócio, Sim. pela ganância, sabe, o camarada deveria ter ali, sei lá, 3 cavalos para durante o dia fazer o passeio. Aham. Mas o cara quer economizar, então ele vai lá e coloca um cavalinho só, mal alimenta o cavalo e bota o bicho para trabalhar o dia inteiro. Isso aí é crueldade com o animal. Agora, Concordo. o cavalo tem suporte para puxar uma Claro. carroça. Por isso que até hoje foi permitido, desde que o mundo é mundo, os cavalos puxam carroça. Não é porque o cavalo está puxando a carroça que a pessoa... Porque eu já vi gente falando isso. Ah, que dó. Não. Imagina você lá puxando essa carroça. Lógico. Não. Eu nunca vou conseguir puxar uma carroça, mas o cavalo consegue É uma puxar uma outra carroça. estrutura. Eu, se eu É fosse o outra cavalo, coisa. seria o cavalo magro, entendeu? Agora, Vocês já viram a aqueles- exploração... A exploração é que deve ser combatida. Porque assim, a Suzane falou, o homem é uma coisa, o animal é outra. Eu concordo com isso. E acho que o Hélio explicou muito bem agora. Só que também a gente não pode esquecer que é um ser vivo ali, que tem um sistema nervoso Claro. central, Claro, mas que eu não- está passando a minha sede, fala que está não- O passando exemplo fome, da Suzane eu tá sendo achei bom explorado. porque ela, por exemplo, conviveu com animais no sítio. Eu não tive essa convivência, mas, por exemplo, a minha avó materna também cresceu na fazenda dos pais dela. E era assim, os animais eram cuidados Cuidados. pelos donos na fazenda, porque a sobrevivência da família até dependia daquilo ali. Então, se não cuidasse bem do cavalo para ele puxar o arado, não ia ter como arar a terra, entendeu? Só que no mundo globalizado hoje, nessa vida urbana, em que as pessoas tentam trazer para o meio da cidade aquela atratividade do sítio, aí o camarada se perde. Ele acha que, olha, quanto mais esse cavalo render aqui, melhor para mim. E não é o sentido, entendeu? Aí passa a ter um exagero, como nesse caso aí do pobre do elefante. Sei lá quantos dias ele já estava carregando turista o dia inteiro. Quem sabe nem podia parar direito para tomar uma água, para comer uma comidinha de elefante, que é tudo vegetalzinho. Uma comida. E tava ali, saía um Não é amendoim turista, que subia ele come, outro. eu já vi no desenho animado. Olha, No desenho ele tem medo até de rato. Eu concordo no que o Hélio disse, inclusive ele fez até uma extensão do meu pensamento. Isso é muito bonito Gente, e é eu vou tirar uma foto um pra programa registrar esse único, viu, momento. pessoal? Porque quem assiste redação sabe que nem sempre a gente concorda aqui. Tem limite para tudo, né, gente? Eu acho que a temperança, ela serve para tudo. Temperança nessa é vida. equilíbrio, né? Temperança e equilíbrio, acho que são sinônimos, né? Você que aí é Pascoalete. A gente tinha, por exemplo, andar a cavalo, tá? As Amazonas. Como eu, por exemplo. Tinha um limite para isso. A gente não ficava em cima do cavalo o dia inteiro. A gente usava para apartar as vacas, né? Às vezes a gente dava um passeio, mas quando o animal estava cansado, a gente tirava o arreio, cuidava dele. E esse processo desse contato com o animal é uma troca entre o ser humano e o animal. Fala uma troca assim, a gente... Ambos foram criados para essa interação, né? Justamente. Então, eu acho que as pessoas têm que entender. A gente não pode ser num extremo, assim, de maus tratos, como ele disse, mas também daqui a uns dias é perigoso sair uma lei da gente agora, em vez de a gente andar a cavalo, o cavalo vai andar em cima da gente, né? Mas é que eu acho, Suzane, que esse extremo não é o que está acontecendo. Eu acho que tem alguma... Até quando eu falei ONGs e tal, eu já vi alguns discursos muito Mas tem, inflamados Wagner, e que estão no exagero. Agora,
os cavalos continuam lá Não sendo tem- explorados, não tem o elefante continua lá sendo explorado, Mas o isso camelo não pode, continua gente. lá Isso sendo é um explorado. absurdo, isso qualquer Mas é pessoa- esse absurdo que a gente está querendo falar aqui, Não, entendeu? entendi. Embora exista esse extremo, eu acho que a gente não pode se proteger em cima, não pode humanizar o animal. Mas aí a gente está tratando o animal de forma desumana, entende? Entendi, concordo plenamente. Eu acho que não tem nem mais o que eu falar, porque eu acho que o Hélio já foi bem completo no discurso, entendeu? Existe esse passeio, né, porque tem mais, né, tem elefantes lá, como o Leite comentou, mas existe um limite para isso também. Mas é o que o Hélio disse, né? As pessoas querem ganhar mais, a lucratividade faz isso. E você comentou, a gente faz isso com o próprio ser humano. Exatamente. Né? Exatamente. Muitas empresas acabam explorando os funcionários para lucrar em cima disso. Então, tudo, se você for olhar, né, Wagner, você vai ver que tem os dois extremos. E a gente tem que encontrar ali no meio, né, no equilíbrio. A Bíblia diz isso, né? Tem o caso dos animais que são criados em cativeiro, né? Os zoológicos e tudo É um mais. outro problema, né? Você sabe que eu não tenho uma opinião exatamente formada, porque eu já ouvi os dois lados e não sou especialista na área, né? Mas, por exemplo, animais que conseguem ter a continuidade da espécie porque foi criado em cativeiro, se tivesse, né, ali disponível a caça e tudo mais. É tenso. Esses dias mesmo eu estava vendo uma blogueira aí, bastante conhecida com sagui. Ela tinha ganhado e ia levar para casa e ela estava naquele conflito tentando explicar para os seguidores dela que esse sagui ele não sobreviveria na selva, por isso ela estava levando para casa. Então, assim, ela não estava, como é que você falou? Levando em cativeiro. Né? E tudo mais, explicou. No fim, ela acabou decidindo não levar, deixar ali numa chácara lá que tem vários animais, enfim, que ele ficaria melhor. Então, tem esses animais que talvez realmente não conseguiriam, mas é uma discussão muito grande, porque a gente, quem defende, né, assim, mais a questão dos animais, eles foram feitos para viver aonde? Não foi dentro de casa, né? Foi para viver fora. E aí a gente levanta aquela discussão da baleia, chamui, que todo mundo conhece. Então, quando você vê um documentário daquele, aí você repensa várias coisas, né? Pois é, só queria registrar um momento em que Suzaiane e Hélio Moura concordaram. E eu só quero dizer que eu também concordo com vocês. Não pareceu, eu né? queria fazer polêmica. Só trouxe o outro lado. lado. Era só para jogar pimenta. Após 53 anos sofrendo abusos e maus tratos em um circo, uma elefanta finalmente foi resgatada na Índia. O grupo SOS Vida Selvagem já havia libertado suas 2 irmãs do cativeiro e agora a família está lá reunida novamente. Um bom exemplo disso que a gente estava falando, Não, e né? no caso dos elefantes é muito importante porque eles vivem realmente em bando, em família. Isso para eles tem um valor agregado muito significativo, talvez, comparando com outros animais, né? Para eles é importante estar em família. Fica aí, inclusive, a lição gramatical, que você pode chamar o feminino de elefante, de elefanta e elefou, os dois são vários. Isso. Obrigada, professor. Ele está fazendo o papel dele de professor Pasquale da semana. Exatamente. Leite, muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, tchau. Hélio Moura, até semana que vem. Até semana que vem, gente. Suzane, até semana que vem. Bye, bye. Até semana que vem. Olha, ela foi concisa hoje no adeus dela. Tchau, gente. Até semana que vem para mais uma discussão aqui no Redação Novo Tempo. Até lá.